Você, telespectador de todo o Brasil, pode participar do Tribuna Independente que está sendo apresentado ao vivo de São Paulo. Você tem duas opções. Pelo e-mail tribunasp@redevida.com.br ou pelo convencional telefone 17 operadora 3355-8432. Você dirige a sua pergunta e o Dr. Nelson Nazar, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Federal do Trabalho, segunda região, ele que é professor, desembargador, presidente do TRT. Dr. Augusto Viana faz agora a sua pergunta ao nosso entrevistado. Dr. Nelson, nós todos estamos submetidos à questão das cotas. As pessoas com deficiência visual, auditiva, pessoas com dificuldade de locomoção, os cadeirantes. Eu gostaria de saber, e o tribunal, como faz? Tem algum programa, o próprio tribunal, para o seu quadro funcional, dentro dessa lei das cotas, alguma coisa além, ou cumpre estritamente a legislação, ou tem dificuldade em cumprir? O Tribunal Regional do Trabalho, eu comentava com o Dr. Miziara, está num programa de intensificação da estrutura da lei de cotas. Temos uma comissão de acessibilidade que atua com muita força, que promove eventos e que estimula o aproveitamento de pessoas com deficiência e que precisam ser assimiladas pela sociedade. Então, esta é uma preocupação do tribunal, não no sentido do cumprimento estrito da lei, mas no sentido de cumprir um dever de cidadania, cumprir um dever da estrutura da igualdade entre as pessoas, de tratamento entre as pessoas, que coloca o deficiente na necessidade de também ser uma pessoa útil e trabalhadora. O tribunal vai neste sentido. Perfeito. E se outros setores da sociedade, instituições, tiverem interesse em conhecer esse trabalho, receber alguma orientação, fazer alguma coisa parecida, o tribunal está aberto a receber esse tipo de consulta? Pois é. Como eu dizia, nós temos uma comissão de acessibilidade, temos inclusive também uma ouvidoria, temos diversos órgãos que têm possibilidade de fazer o esclarecimento e demonstrar aquilo que é feito no Tribunal Regional do Trabalho no âmbito da acessibilidade. Perfeito. Nós somos muito sensíveis a isso. Aliás, a função da Justiça do Trabalho é essa. A função é de ser uma justiça social. É porque percebemos que na sociedade como um todo há uma dificuldade de assimilação dessa legislação. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade da aplicação, ficam muito sem entender. Então é evidente que se o tribunal tem essa ouvidoria, tem essa possibilidade de atenção com a sociedade, sem dúvida que é uma colaboração muito grande. Parabéns, tribunal. Muito obrigado. Tribuna Independente recebe o Dr. Nelson Nazar, presidente do Tribunal Federal do Trabalho, segunda região, sediado em São Paulo, e você, telespectador, está convidado a participar. Neste momento, o professor de mestrado Zaiden Gerais de Neto, ele é autor e coautor de 12 livros, coautor de 12 livros, sendo 10 de direito e 2 romances. Os advogados e juristas estão cuidando da área romântica, viu, Ian? O Zaiden é autor deste livro, Ação Rescisória. Ele fez uma dedicatória ao Dr. Nelson e, ao final do programa, ele será entregue. Zaiden, você faz a sua pergunta agora ao ilustre desembargador. Dr. Nelson, quero repetir apenas o que é um prazer poder participar com o senhor desse programa, nesse momento em que há uma descrença generalizada dos cidadãos com relação às instituições. E é muito interessante e prazeroso saber que tem pessoas do seu gabarito tomando conta da coisa pública.
Muito obrigado. Doutor, existe um sentimento médio do cidadão comum, notadamente, de que a Justiça do Trabalho seria uma justiça pró-empregado, né? Rui Barbosa, ao ponderar sobre a equidade, ele dizia, né, que se deve tratar com igualdade os desiguais na medida das suas desigualdades. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: essa frase, esse pensamento do Rui Barbosa, tem alguma coisa a ver com a princípio, a finalidade da Justiça do Trabalho? Olha, essa sua pergunta é muito boa e é uma pergunta que ela contém a própria resposta. Efetivamente, é necessário tratar desigualmente aqueles que são naturalmente desiguais. O Dr. Zaiden, que é um jurista consagrado de tantas obras, sabe disso, e a Justiça do Trabalho, ela pratica o tratamento diferenciado, mas não para prejudicar a empresa, não para prejudicar a atividade econômica, mas sim para gerar um regramento de igualdade de tratamento entre as pessoas. E esta igualdade, ela só se consagra todas as vezes que há o tratamento desigual. Eu diria o seguinte: todos nós ficamos espantados de ter uma consolidação das leis do trabalho que, no plano do direito individual, ela tem um caráter mais protecionista. Pois então, por que não nos escandalizamos com o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é o Código de Defesa do pequeno consumidor em relação aos grandes conglomerados empresariais, onde há uma diferenciação enorme de trato entre o pequeno consumidor e os grandes conglomerados empresariais. Então, ele é um código de defesa, é irmão gêmeo da consolidação das leis do trabalho, que também é um instrumento de proteção. Doutor Nelson, a primeira pergunta que nós recebemos aqui vem de Amadeu Imóveis, o Roberto, que é da cidade de Santos. Ele pergunta: por que ações com empresas pequenas o processo é rápido e de grande porte demorados? Eu acho que não há propriamente esta correlação. O que há é a simplificação dos procedimentos. O procedimento nas pequenas reclamações, elas provavelmente caminhem de uma forma mais rápida ou mais célere, em função da possibilidade, inclusive, de se estruturar uma composição, um acordo entre as partes. E muitas vezes, no âmbito das grandes entidades empresariais, essa possibilidade não existe. Então, se o empregador tem por política discutir a relação de emprego no âmbito judiciário, ele vai estruturar um competente departamento jurídico que vai dificultar as ações. Mas o que nós estamos verificando hoje, contemporaneamente, e eu aproveito o ensejo para ingressar nessa questão. Há uma grande preocupação da estrutura da justiça, que hoje é capitaneada pelo ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, na estrutura e no encadeamento dos acordos. E nós, por exemplo, temos em São Paulo, hoje, um setor de conciliação que está trazendo resultados importantíssimos na conciliação de interesses entre pessoas que até então não tinham possibilidade de se conciliar. É um núcleo. E esta ideia está ligada a uma outra ideia, que é uma ideia de nacionalização da justiça.
Nós estamos vivendo o momento da nacionalização da justiça. A Justiça do Trabalho, eu posso dizer, que se afeiçoou muito bem a essa questão. A relação que nós temos, por exemplo, com o Conselho Superior da própria Justiça do Trabalho, que tem previsão constitucional, e com o Conselho Superior de Justiça, que é o órgão controlador da justiça, é muito amena, é muito tranquila. Nós temos possibilidade de estruturar regramentos que são concebidos em Brasília e que têm por finalidade fazer uma nacionalização da justiça, não é? Essa é uma questão também muito interessante que mostra a transformação do direito e do direito do trabalho. O Dr. Nelson Nazar é membro titular vitalício da Academia Paulista de Letras Jurídicas, cadeira 47, instituição que é presidida pelo grande amigo da Rede Vida, respeitado internacionalmente constitucionalista, Dr. Ives Gandra Martins, a quem enviamos o nosso abraço e a nossa saudação. Augusto Viana dirige mais uma vez a sua pergunta ao desembargador. Nós recebemos aqui de um colega corretor de imóveis uma pergunta. Ele reclama aqui que teve um vínculo trabalhista negado pelo tribunal. É um negócio interessante. O corretor de imóveis normalmente trabalha como um liberal no escritório por um acordo verbal e não existe um vínculo. Muitos deles, evidente, são submetidos a horários, tudo mais, e aí a coisa, claro, muda de figura. Mas no caso aqui deste que nos escreve, que é o Francisco Carlos Faria, ele está muito aborrecido porque não foi reconhecido o vínculo, trabalhou sobre determinações da imobiliária com horário para entrar e sair, e ele acha que é uma injustiça muito grande. O que o senhor teria a dizer? Aqui eu não vejo como, se a justiça não reconheceu o direito, não há como, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero me associar à homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins, meu mestre, meu guru, na verdade. Ele é o meu grande professor. Essa questão é uma questão muito difícil de ser respondida, porque ela envolve caso prático. Então, para eu poder responder essa questão, eu deveria ter conhecimento da prova. Para ter conhecimento da prova, eu teria que avaliar a prova. Então, isso quem fez foi o magistrado. O magistrado, certamente, na formação do seu livre convencimento, entendeu inexistir o vínculo de emprego. Então, se ele está inconformado, ele deveria recorrer ao Tribunal Regional para rever a decisão. A única coisa que eu posso dizer a esse propósito. Desembargador, Luiz Mário Machado dos Santos, de Valença, Estado do Rio, ele coloca o seguinte: a lei é que inova. O juiz também pode inovar em uma interpretação? Olha, o correto é o magistrado aplicar o direito, mas nunca o direito deixa de ser interpretado. Eu procuro, inclusive, socorro as lições do meu velho e saudoso professor Geraldo Ataliba, que dizia o seguinte: não existe lei clara, existe lei interpretada. Toda lei tem que ser interpretada para ter eficácia, para ter efetividade. Então, quando o juiz está diante de um caso concreto, o que ele faz? Ele interpreta o fato em razão da hipótese de incidência que é contida na lei. A lei é um comando abstrato. E neste comando abstrato vão se enquadrar ou não os fatos que são fatos que decorrem da vida do cotidiano. Então, como regra, o juiz não inventa a lei, ele interpreta. Pode interpretar correta ou incorretamente. E para isso que tem os graus de jurisdição, não é?
a fim de que as questões sejam revisionadas. O tema da tribuna de hoje são 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. Nós estamos recebendo o Dr. Nelson Nazar, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E participam conosco o professor Zaiden Gerais Neto, que é advogado, consultor e parecerista do Conselho da Justiça Federal, e o Dr. José Augusto Viana Neto, entre outros, presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. O telespectador pode e deve participar. tribunasp@redevida.com.br ou o telefone na nossa sede em São José do Rio Preto, 17 operadora 3355-8432. Estamos em rede nacional. Agora eu quero dar uma dica muito bacana para quem quer dar aquela renovada no cardápio de casa. Que tal incluir mais pescado na sua alimentação? Além de fazer bem para a saúde, é muito gostoso, viu? Eu estou vendo aqui o Viana já magro, o Zaiden também. O Zaiden mandou embora 30 quilos e ele, evidentemente, colocou no seu prato de todos os dias o pescado. Congelado, seco ou enlatado, o pescado é sempre uma ótima opção. Nós, brasileiros, temos muita sorte, porque o nosso país tem tipos de pescado para todos os gostos e bolsos. E já que estamos na Semana do Peixe, que é promovida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério da Saúde, agora é uma ótima oportunidade para você mudar para melhor o que você e sua família comem. Então não se esqueça, pescado é um prato cheio de saúde e de sabor também. Por isso, coma regularmente. Viver bem é viver com saúde. Eu sei que, inclusive, como parte do programa, de festejar este programa, o Dr. Nelson vai cantar para nós um dia qualquer e na mesa nós vamos ter pescado. Dr. Nelson, mais uma pergunta agora é de Gisele Chicarino, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O alto custo de um trabalhador no Brasil é o motivo pelo qual as empresas deixam de contratar mais funcionários. O que o senhor diz a respeito? O custo do trabalhador brasileiro certamente não decorre dos seus salários. Nós temos informações seguras, inclusive editadas por um artigo que foi trazido na revista LTR pelo professor, o grande mestre do direito, que é o doutor, é o ministro, que foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, vou me lembrar já o nome dele, que mostra o seguinte: o Brasil é um país onde até hoje se praticam baixos salários. Os baixos salários são efetivamente um problema no nosso país. A média salarial do nosso país, ela é inferior à de outros países que são desenvolvidos. Agora, o custo do trabalhador, efetivamente, ele não decorre da questão salarial. E eu acredito que o objetivo da pergunta é chegar a essa questão. O custo do trabalhador não decorre da questão salarial, porque aqui nós praticamos um dos salários mais baixos do mundo e que ainda precisam andar e correr para ganhar novas modalidades. Porque quem que ganha quando o trabalhador é bem pago? Todos ganham. O trabalhador bem pago vai estruturar o aumento do consumo, vai estruturar o movimento das empresas, vai estruturar novas modalidades de busca de mercado. É isso que se deseja. Trabalhador bem pago e empresas
a custo baixo. Então, o custo baixo das empresas certamente passa pela questão do excesso de tributos. As empresas são excessivamente tributadas. Isso que nós deveríamos repensar. O trabalho nas empresas que tem excessiva carga fiscal, ela leva à desestruturação da relação entre capital e trabalho. Professor Zaidaine. Eu quero voltar a uma questão anterior de um telespectador que falava sobre a possibilidade do juiz inovar, né? E que o Dr. Nelson respondeu muito bem. Mas eu queria voltar a digredir sobre esse assunto no seguinte sentido. Para o telespectador entender essa sistemática legislativa, que é uma coisa muito complicada até para nós operadores do direito, né, professor? A morosidade do processo legislativo, a morosidade em se elaborarem as leis, leva, por vezes, à obrigação do Poder Judiciário, não em legislar, mas em acabar tendo que fazer interpretações com aquilo que eles têm em mãos. Enquanto o Poder Legislativo não apresenta uma solução legislativa, através do processo legiferante, que é o que o Estado democrático e de direita espera, o Poder Judiciário é obrigado a julgar. E é obrigado a julgar, se não com as leis existentes, ordinárias, com base nos princípios gerais de direito. Então, muitas vezes, ele tem que aplicar aquilo que não existe exatamente para o caso concreto. E acaba tendo que fazer construções que nós chamamos de construções jurisprudenciais e interpretações sobre aquela legislação. Se isso for inovar, entre aspas, ele acaba inovando, mas não é a sua função típica, como disse o Dr. Nelson. A função típica do Poder Judiciário é aplicar a lei. Queria conversar com o Dr. Nelson sobre uma entrevista que ele deu num outro programa que eu assisti, que foi Justiça em Foco, onde o senhor disse que nós vivemos um momento de serenidade jurídica. Esse ano de 2011, se eu não me engano, nós tivemos 3 alterações legislativas na CLT. É isso? Eu pergunto para o senhor, realmente não há necessidade, na tua visão, de grandes reformas? Eu penso que não. As reformas já estão em curso. Isso é preciso que fique bem claro ao amigo telespectador que está assistindo o programa. As reformas já estão em curso. Eu mencionava há pouco a questão da nacionalização da justiça. A nacionalização da justiça trouxe uma adequação na justiça do trabalho, por exemplo, muito mais tranquila e muito mais fácil do que em outros ramos da justiça, que tinham uma estrutura já um pouco mais sedimentada. Então, nós já estamos em curso num processo de reformas muito importantes. Recentemente, o Tribunal de São Paulo teve que unificar toda a numeração dos processos que subiam em recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E por que isso se deu? Porque o Tribunal Superior do Trabalho, em dado momento, disse o seguinte: olha, não recebemos mais papel. Como o tribunal não recebe mais papel, surge a ideia do processo eletrônico, da estrutura de uma nova realidade, que já está em curso. Nós estamos planejando no nosso comitê de planejamento estratégico. Eu nunca pensei que magistrado fosse fazer planejamento estratégico, mas nós estamos fazendo. Fizemos agora, estamos colocados entre os 3 melhores planejamentos estratégicos do país, junto com o CNJ, junto com a Justiça do Pará e e vem também a Justiça de São Paulo. Esse planejamento estratégico visa adequar os regramentos que nós temos que nos adequar juntamente com os tribunais superiores, juntamente com aquilo que vem de cima e que vem de baixo para cima. O que eu quero dizer? Isso vai reverter num grande benefício para o jurisdicionado.
Em que sentido? O jurisdicionado sabe onde vai começar um determinado procedimento e sabe aonde ele vai terminar. Olha, recentemente, e essa é uma informação que eu quero dar em rede nacional aqui para a Rede Vida. Nós estruturamos Oxa vida! Nós estruturamos um departamento onde estão arquivados, um grande arquivo onde estão arquivados e selecionados todos, mais cerca de 2 milhões de processos, onde o advogado ou a parte que chega lá vai encontrar uma informação em poucos minutos. Em poucos minutos. E basta que tenham o número do processo e poder estruturar. Isso virou, inclusive, um modelo nacional para todo o país. Eu não estou gabando a 2ª região, mas é que eu sou presidente da 2ª região. Não posso tem que mostrar o que foi feito. Tem que mostrar o que a gente está fazendo. Mas, em verdade, nós estamos agora estruturando outros procedimentos. O processo eletrônico, por exemplo, é uma necessidade. Daqui a pouco não vai mais existir papel. Todos nós temos que nos adequar. E qual é a vantagem disso? Menos custo, mais eficiência. Menos agressão ao meio ambiente. Menos agressão ao meio ambiente. E tudo. E nós estamos em curso. Eu me sinto participando de um momento de transição, que é um movimento difícil, porque nós temos que nos adequar a novas realidades que antigamente não existiam. O bom juiz era o que dava uma boa sentença. Hoje, o bom juiz, ele tem que ter conhecimento da estrutura do processo judicial eletrônico, porque o jurisdicionado pede celeridade, quer celeridade, e nós estamos caminhando para isso. Posso dizer, inclusive, das nossas estatísticas, que em breve, e eu calculo que no mês de julho do corrente ano, nós teremos todo o tribunal zerado julgando os processos do dia. Isso eu caio naquela pergunta que me foi trazida aqui sobre os recursos protelatórios. Uhum. Se o recurso é julgado rapidamente, o que acontece? Deixa de ser vantajoso o recurso protelatório. Para onde vão as partes? Para a composição, para estruturar um acordo. É isso que se deseja. O primeiro grau de jurisdição, eu tenho agora a missão de implementar novas varas na capital e no interior. E então, já temos autorizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho a estruturação de uma vara piloto do processo judicial eletrônico. Estamos caminhando, portanto, para os novos tempos. Muito bem. Tribuna Independente faz um rápido intervalo e volta em 1 minuto.